Olá, começando mais uma aula sobre a estruturação do sistema financeiro internacional, que hoje é chamado de sistema financeiro global, finalmente chegando no último encontro de Basileia, que acontece em 2010, chamado Basileia III, que cai muito nas suas provas, e cai muito porque é de lá que vem toda a estruturação do que hoje nós conhecemos como o sistema financeiro nacional. E o que eu vou trabalhar nessa aula é dos elementos mais importantes, que é, na verdade, os tipos de riscos e o que de mais moderno existe nos acordos financeiros, né? Então, o encontro, você estudou comigo anteriormente, o primeiro encontro de Basileia, em 88, que deu as bases, deu as regras do jogo do sistema financeiro internacional. Você estudou comigo Basileia II, que começou a estabelecer pilares para o sistema financeiro. E, finalmente, chegando aqui em Basileia III, que é detalhamento de riscos e criação de ferramentas para o controle de riscos. Então, você sai de uma postura extremamente defensiva, né, em Basileia I, para chegar em Basileia III já dominando riscos de mercado. Como eu fiz anteriormente, na sua prova você vai ter as definições do próprio Banco Central sobre a aplicabilidade de Basileia. Afinal de contas, assim que os encontros aconteceram, você tem os países precisando regulamentar. Você tem os países precisando, aplicar em cada país os acordos de Basileia. E o Brasil aplicou integralmente. Tudo que eu estou trabalhando aqui sobre os encontros do sistema financeiro internacional são estabelecidos. É por isso que o Brasil tem tanto banco gringo. É por isso que o Brasil tem, por exemplo, desde o ano passado, eu vou falar isso para você, a possibilidade de você investir no mercado internacional em ações renda variável. Então o Brasil é completamente adequado ao mercado no que tange ao sistema financeiro, né? Então eu vou utilizar as mesmas regras, eu vou pontuando primeiro o que justificou Basileia III, que acontece em 2010. Ô Rezende, então aí lá se vão 10, 11, 12 anos, não está na hora de um outro encontro? Não. Ó, por exemplo, né, fazendo aí uma alusão. O futebol, vamos falar de coisas importantes do futebol. O futebol, ele tem há mais de 100 anos as regras estabelecidas, que são as 16 regras do futebol: impedimento, gol, pênalti, escanteio. E você não muda, você só vai qualificando. Então, fazendo aí um comparativo, é exatamente isso, né? É exatamente esse elemento. Você tem as regras estabelecidas para os próximos anos. Então, Basileia III, que acontece em 2010 e é o último encontro, você tem, em primeiro lugar, o que justifica a Basileia III, o porquê que os países novamente precisaram levar os seus ministros da economia, os seus grandes pensadores da economia, para um encontro onde estabeleceram novas regras, porque problemas aconteceram. Então, Basileia para sua prova é sempre assim: o que justifica e o que decidiu, o que justifica e o que decidiu. Vamos para o mesmo método. Então, vamos lá. Começando o material, né, esse mesmo método que eu pontuei para você. Qual foi o primeiro elemento que justificou esse terceiro encontro? Elevar a qualidade, consistência e transparência na base de capital por meio de regras mais rígidas relacionadas à elegibilidade de instrumentos a serem considerados no capital. Então isso é importante, vem comigo. Qual o primeiro elemento de justificativa? Maiores exigências na declaração de capitais. Tá bom, Rezende. Traduz. Lembra que eu falei para você de liquidez em aulas passadas? Então, às vezes eu tenho um patrimônio visível que não se transforma em liquidez porque aquilo não é um patrimônio já consolidado, estabelecido.
E os bancos, eles começaram a fazer isso. Muito banco quebrou no mundo todo nos anos 2000. Por quê? Porque você começava a apresentar como garantia de capital... Deixa eu vir para cá. Você começava a apresentar como garantia de capital algo que não tinha liquidez ou algo que não era rapidamente transformado em patrimônio. Patrimônio que não era rapidamente transformado em dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Imaginem que eu tenha um Opalão 5,6 com teto de madeira. É o meu patrimônio, tá pago. Só que se eu for vender, vai demorar muito, eu vou demorar um prazo muito grande para transformar aquilo em dinheiro para arcar com os meus compromissos. Então, em regra, né, em linhas gerais, maiores exigências para aquilo que o banco pode alegar como justificativa de capital. Voltando para a leitura, segundo a justificativa desse encontro, reduzir prociclicalidade por meio de parcelas adicionais de capital. Isso é simples, olha só. Existem riscos cíclicos, existem situações cíclicas. Por exemplo, você tem uma situação ciclicamente positiva, que é no início do ano as pessoas elas estarem com mais dinheiro por conta do 13º, naquela época em que existe algo chamado CLT. Você tem, por exemplo, ciclicamente, a quebra de mercados e etc, etc, etc. Então, como que você, já sabendo que existem situações cíclicas, como que você, como diz aí a segunda justificativa, você se prepara para isso? Com um aporte adicional de capital. Eu vou te dar um exemplo. A ideia de qualquer empresa é crescer. Eu estou no Alphacom desde dezembro de 2012. E desde dezembro de 2012 eu só vejo essa empresa crescer. Porque ou a empresa cresce ou ela padece. Não tem jeito. Ou a empresa cresce ou ela padece. Nenhuma empresa fica estabilizada no mesmo percentual de mercado por muito tempo. A Coca-Cola pensou que fosse acontecer isso com ela, só que ela levou uma chinela do mercado por esses hábitos saudáveis aí de, sei lá, CrossFit. A Microsoft, ela sofreu uma queda enorme por conta do mobile, do iOS, do Android, etc, etc, etc. Então, quanto mais você cresce, agora falando das instituições financeiras, quanto mais você cresce, maiores são os riscos, porque afinal de contas, maior o volume de capital que você movimenta. Então, você tem que adicionar capital, ou seja, você ter uma relação diretamente proporcional entre o aumento da sua operação de crédito e o seu capital. Então, são as parcelas adicionais de capital. Parcelas adicionais de capital. A terceira justificativa, vamos lá, vem comigo para a gente desenrolar, vem comigo para a gente entender para que tanto encontro, por que os caras se reúnem tanto? Eu vou pontuar 2 elementos, tá bom? Porque eles dialogam muito um com o outro. Endereçar risco sistêmico e complementar requerimento de capital baseado em risco de índice de alavancagem. São 2 riscos, né? Então você percebe como o encontro de Basileia ele foi complementando o outro. Você percebe como, literalmente, Basileia vai agregando elemento nos seus 3 encontros. Então a terceira justificativa desse terceiro encontro é o risco de ciclicalidade, o risco cíclico. Vocês sabem que eu estava lendo, até para preparar minhas aulas de conhecimentos bancários, um relatório do Banco Central do Brasil, e ele dizia que... Eu estava lendo por conta do Open Banking, né, que é um tema que eu vou trabalhar com você posteriormente, que é um elemento muito recente aí do sistema financeiro e com certeza vai aparecer na sua prova. Mas esse relatório do Banco Central do Brasil, ele dizia que para os próximos anos, dentre os riscos de ciclicalidade, os riscos cíclicos, os riscos que sempre acontecem,
Tem o risco de pandemias. Então, se você tem risco cíclico, você já sabe quando você... deixa eu falar uma coisa. Vamos supor que você tenha seu salário e o teu salário dê ali na conta para passar um mês. Você já sabe que no final do mês você vai estar apertadão. Você já sabe que no final do mês você vai estar ali contando moeda. Todo mundo já passou por essa situação e não é demérito nenhum. Então, você ciclicamente já sabe que existe um período do mês que você está mais apertado financeiramente. Por conta disso, você planeja de forma prospectiva. E o quarto elemento é o risco do índice de alavancagem, que é aquele percentual que eu posso emprestar. E qual é o risco de alavancagem? Isso aconteceu no Brasil. Risco de alavancagem. Você se lembra que quando eu trabalhei com você Basileia 1, na primeira aula, eu pontuei que Basileia 1 estabeleceu que o alavancagem era você, instituição bancária, poder emprestar 12 vezes o seu capital? Tá bom, então vamos supor que você está trabalhando no limite, o que não é o ideal, o que ninguém deveria fazer, porque você precisa de gordura, né? Você precisa de folga. Então vamos supor que eu sou um banco, Banco do Resendão. E aí o Banco do Resendão, ele trabalha no limite porque eu sou zóio de Lula, meu irmão. Eu quero lucrar muito, eu sou banqueiro, e eu tô no charutão, tô pesando 200 quilos e só tô vendo o dinheiro entrar. Figura clássica do banqueiro, né? Imagine que eu trabalho no meu limite, que eu trabalho exatamente emprestando 12 vezes mais do que o meu capital. Aí o Banco Central do Brasil muda o índice de alavancagem. E o índice de alavancagem passa a ser de 15%. Ou, pior, ele aumenta o índice de alavancagem e permite que eu empreste 30 vezes o que eu tenho de patrimônio. Eu preciso acelerar para ganhar mais clientes, para não perder terreno. Então são esses elementos, e aí, como eu comentei com você, essa parte do curso é uma parte pré-produtos e serviços bancários, né? É uma parte em que eu, por exemplo, na continuidade da aula, eu vou trabalhar sistema financeiro nacional, entidades de intermediação, entidades normativas. Antes disso, eu vou trabalhar Fundo Monetário Internacional, Banco Central. Nós vamos começar a chegar até o cheque, até o cartão de crédito, até o CDB, até o crédito rural, até as regras de financiamento para fomento do BNDES, que é o que cai em prova também, né? E aí você vai perceber como tudo isso que nós pontuamos de Basileia acontece na prática, na vida real. E a última justificativa de Basileia, vem comigo. Aprimorar, olha como Basileia se preocupa com riscos, né? Olha como o tempo todo, mas o tempo todo, são pontuados essas questões de riscos. Aprimorar a cobertura de riscos por meio de fortalecimento de exigências de capital de risco para crédito de contraparte existente nos derivativos. O derivativo eu vou trabalhar muito posteriormente, não se preocupe com isso. Operações de recompra e outros. Vem comigo. Aqui também existe uma justificativa, que é a recompra. E essa recompra, ela representa um risco muito grande para o sistema financeiro, eu vou te explicar. Eu fiz um empréstimo no Banco do Brasil, consignado na minha folha, porque eu sou servidor público, em 5 anos. Só que aí passaram-se 3 anos. E aí eu preciso de dinheiro. Então o que o banco faz? O banco ele compra a minha dívida. O próprio banco compra a dívida que eu tenho com ele mesmo. E ele zera a dívida, me dá dinheiro e alarga o prazo. E por que ele tem que comprar a dívida? Por que simplesmente eu não posso fazer outra dívida?
Porque como você vai estudar comigo posteriormente, você tem um limite máximo para comprometimento de folha. Você não pode comprometer toda a folha do servidor, no máximo 30%. Então a recompra ela tem um risco, né? Porque na verdade você está apostando em dar mais dinheiro para alguém que você já tinha dado. Então esse lance da recompra me lembra muito o Zóio. Sabe quem é o Zóio? É o meu amigo de infância. Aí o Zóio me pediu um barão, R$ 1.000, há anos atrás. Aí eu emprestei para ele. E aí beleza, né? Amigo, né? Eu não vou cobrar, né? E aí tinha um churrascão que o Zóio falou assim para mim: sabe aqueles 2.000? Eu te pago semana que vem. Eu falei: Zóio, que isso, né, meu? Eu não sou agiota, sou seu amigo. Nem vou cobrar juros, me dá os 1.000. Não precisa me dar 2.000. Ele falou: não. É aqueles 1.000 mais os 1.000 de agora. E aí, me empresta? Eu emprestei, né? E aí ficou pro santo. Por quê? Porque na verdade eu estou dando dinheiro para alguém que eu já tinha dado dinheiro e que ele precisou de um aporte. E isso é recompra. Perfeito. Então esses elementos justificaram Basileia 3 caso caia na sua prova. E aí é evidente que, né, trabalhando no determinado momento, no curso de exercícios, questões de conhecimentos bancários, você vai perceber como cai exatamente essas justificativas. Mas Basileia 3 avançou muito na questão de quais riscos existem e quais devem ser dominados, que é, na verdade, um dos elementos mais importantes. E você deve ter percebido ao longo dessas primeiras aulas como a preocupação de riscos é iminente no mercado financeiro, né? Vamos lá. E aí tem a gestão de liquidez, que é um outro elemento, né? Quais os riscos existentes? Isso é o mais importante de Basileia 3, isso é o mais estrutural de Basileia 3, e é isso que nós temos que particularizar toda vez que falamos de Basileia. Vamos lá. Primeiro risco. Vamos ao risco por risco, porque aí nós controlamos. Só um texto aqui que eu deixei de introdução, que é importante para que a gente entenda. Riscos controlados e de forma prospectiva e analisado têm direta relação com a saúde financeira da instituição. E quais são os riscos? Em primeiro lugar, o risco de mercado. Ó, isso que eu vou pontuar agora, vem comigo. Só de cabeça, caiu na última prova do Banco Central para analista, caiu na última prova do Banco do Brasil para escrevente, caiu na última prova do Banco do Rio Grande do Sul para técnico bancário, caiu na última prova de analista do Conselho de Valor, da Comissão de Valores Imobiliários, que são os riscos do sistema financeiro. E o primeiro risco é o risco de mercado. O risco de mercado, ele existe quando alguma mudança nas regras do mercado bancário podem afetar a instituição. E nas últimas décadas, dois riscos, eles extinguiram bancos, criaram crise em bancos, e eu tenho certeza que é um exemplo muito bom de que vai cair na sua prova, sobre como esses riscos podem levar bancos a falirem. Você lembra do Banespa? Você lembra do Banerj? Banespa, Banerj eram, respectivamente, os bancos dos dois maiores estados brasileiros, dos dois maiores PIBs brasileiros, o Banco do Estado de São Paulo e o Banco do Estado do Rio de Janeiro. Esses dois bancos, eles foram vendidos para outros bancos justamente por risco de mercado. O caso e o exemplo arrasta, e o exemplo faz você lembrar dele na hora da prova, né? Eu sou de São Paulo, e o caso do Banespa foi emblemático. O Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, ele que era um banco público, era um banco assim como tem o Banese, o Banco do Rio Grande do Sul, o Banco de Brasília, tinha o Banespa, né? E o Banespa, ele tinha a cerejinha do bolo. Ele tinha a conta dos servidores públicos do Estado de São Paulo.
Quando você tem a conta dos servidores públicos de um estado, você tem dinheiro certo, porque o estado paga. E se não pagar, paga multa. Aconteceu isso no Rio de Janeiro. Mas São Paulo se caracteriza por nunca atrasar o salário dos servidores públicos historicamente, né? Como que pode um banco que tinha o salário dos servidores públicos falir? Por uma razão. O Banespa, ele não se preparou para um risco de mercado, que era o Banco Central do Brasil começar a autorizar a entrada de instituições internacionais. E, na época, a instituição internacional que chegou e mudou tudo chamava-se Santander. O Santander chegou chegando, né? Chegou dando cabeçada e voadora no lustre, mudando toda a lógica de produtos e serviços bancários do Brasil. O Santander é um banco espanhol. E o risco de mercado é o risco de novos concorrentes. Então, esse primeiro risco aqui é um risco de novos concorrentes. Mais recentemente, o Bradesco e o Banco do Brasil sofreram profundas reestruturações. O Banco do Brasil ele abriu um PDV, Programa de Demissão Voluntária. O Bradesco ele abriu um processo de fechamento de centenas de agências. Por quê? Porque existiu um novo risco de mercado chamado bancos online ou bancos digitais. E os bancos digitais mudam. Eu não vou na agência. Você não vai na agência. Então, aqueles bancos tradicionais, tanto público quanto privados, que estavam estruturados na lógica de praça, na lógica de agência, na lógica de que você tendo mais postos, mais unidades, mais correspondentes bancários, tinha uma estrutura melhor, ruiu, foi destruída. Por quê? Porque o que vale mais é você ter um mobile, o que vale mais é você ter um bom aplicativo, o que vale mais é você ter um sistema de inteligência cognitiva, um sistema de inteligência artificial aplicado para a instituição bancária mais eficiente. Então, outro risco de mercado, que esse que afetou mais recentemente os bancos, foi a chamada era digital. Sabe o que está aparecendo nos editais de banco? Que não aparecia no edital do Banco Central de 2013, mas agora aparece em tudo que é concurso de banco. Bancos na era digital. Eu vou dar aulas disso. Vou dar várias aulas disso, inclusive. Bancos na era digital. Então, nesse sentido, é exatamente isso. Os dois riscos chamados riscos de mercado. Próximo risco, vamos para o material. Ó, eu vou pontuar todos aqui na leitura para depois ficar mais rápido de pontuar lá no quadro, tá bom? Então eu vou pontuando um por um aqui, desse jeito, corridinho, né, pontuadinho, para depois ir particularizando, para depois ir detalhando um por um. Então vamos lá. Risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional, risco legal e risco do fator humano. Vamos ao risco de crédito. O que aconteceu com o sistema imobiliário por conta do coronavírus? Você tinha regras de estabelecimento, de atualização de valor de aluguel. Aí você tem essa situação dos valores do aluguel estabelecidos já e consolidados. E aí você tem uma situação em que, por conta da diminuição de aluguéis, esse índice explodiu. E aí você tem que renegociar com o proprietário do imóvel para não virar inadimplente. E o risco de crédito ele tem relação direta com isso, porque afinal de contas, você vai estudar comigo nas aulas posteriores o Banco Central do Brasil, as entidades normativas do Sistema Financeiro Nacional, que é, na verdade, pegar todos os 3 acordos de Basileia e aplicar no Brasil.
E você vai perceber que existe uma coisa chamada taxa Selic, que é a taxa básica de juros para um dia da economia brasileira. Então, simplificando, porque essa aula não é aula disso, é uma aula de riscos, é uma aula de Basileia 3. Quando o Banco Central do Brasil, sob orientação do Conselho Monetário Nacional, o Copom, o Comitê de Política Monetária, ele aumenta a taxa Selic, o dinheiro fica mais caro. Você pegar empréstimo, você financiar um liquidificador nas Casas Bahia, você financiar um imóvel ou pegar dinheiro, você paga mais juros. Quando você diminui a taxa básica de juros, você torna o dinheiro mais barato. A taxa Selic, desde 2017, ela vinha caindo e no início de 2021 ela subiu pontualmente pela primeira vez depois desse índice histórico. Então imagine que a taxa, o Brasil tem muitos juros, né? O Brasil tem muita taxa. A taxa de juros do Brasil ela veio decaindo nos últimos anos porque, equivocadamente, o governo ele utilizava a taxa Selic muito alta para controlar a inflação. Depois, na aula de taxa, eu vou falar disso. Mas o fato é que se eu tiver uma taxa Selic zero, eu posso financiar um carro sem juros. Então, o risco de crédito é exatamente o risco do preço do dinheiro. E tem direta relação com a taxa Selic. Entre outras taxas, né? O próximo risco é o risco de liquidez. E o problema do risco de liquidez é que ela pode mudar, é variável. O banco, ele tem um imóvel. Esse imóvel faz parte do seu capital. E esse imóvel ele está bem localizado. Eu posso vender rapidamente o imóvel que pertence ao banco para fazer dinheiro para arcar com as minhas dívidas. O problema é que resolveram passar o metrô do lado do imóvel. E não tem estação do metrô, só tem trilho. Aí o banco perde valor. E ele perdendo valor, ele tem menor liquidez. Então a minha liquidez é variável com o meu patrimônio. E os últimos 3 riscos, para a gente pontuar brevemente, para completar essa questão de riscos, porque esses são os 2 mais importantes: operacional, legal e do fator humano. Risco operacional, risco legal e risco do fator humano. O risco operacional tem a ver com as minhas escolhas. O risco operacional tem a ver com a minha estrutura. O risco operacional tem a ver com o quanto eu aposto no mobile banking, o quanto ele vai me mandar de retorno. Tem a ver com o quanto de gente que eu contrato e de quanto isso vai reverter em lucro para a minha empresa. Então, o risco operacional é um risco de estrutura. O Banco Central proíbe cartão de crédito no Brasil. O Banco Central muda a lei do cheque. O Banco Central altera o rotativo do cartão de crédito, como alterou recentemente. O Banco Central ele determina que o Open Banking vai permitir que o cliente do banco ele determine que os seus dados bancários estejam disponíveis para qualquer pessoa. Então, o risco legal, ele é óbvio, né? Não é o banco que toma decisões frente ao mercado financeiro e frente a seus produtos. São as entidades normativas do sistema financeiro nacional. Portanto, o risco legal é o risco de uma legislação prejudicar a sua operação. E, finalmente, o risco que é o menos controlável pelos bancos, que é o risco do erro do humano, o risco do equívoco do funcionário, o risco de uma aposta, desde os níveis diretivos até os níveis operacionais, de ter uma aposta de crédito mal sucedida. Perfeito? Então isso é Basileia 3 e esses são os riscos e esses são os motivos do terceiro encontro. Na continuidade das aulas, eu vou trabalhar com você as instituições do Sistema Financeiro Nacional, e aí nós já entramos no Brasil, e as instituições do Sistema Financeiro Internacional. Espero que você tenha entendido toda essa parte dos encontros de Basileia.